Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero expressar minha alegria, minha gratidão de poder estar pela primeira vez em Volta Redonda, Resende e Barra do Piraí. A convite da UME, União Municipal Espírita de Volta Redonda, ao MEVOR, agradecer aqui, primeiramente, sempre a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, da reencarnação, de conhecermos essa doutrina, esse tesouro chamado doutrina espírita. Agradecer ao nosso querido Renato, que com muito carinho, muita bondade, nos acolhe aqui no Grupo Espírita Missionários da Luz, aqui no Parque Ipiranga, em Resende. Cidades lindas que eu não sabia que essa região era tão bonita, que a gente ouve tanto falar da siderúrgica, e não imagina que paraíso terrestre. Aliás, o Rio de Janeiro praticamente todo é lindo, né? Como vocês são abençoados. Agradecer ao Abu Cassis, que é quem está coordenando a nossa vinda. Sempre a gente vem, normalmente, a convite do Gutenberg Pascoal, mandar um abraço para ele, se ele estiver acompanhando aí pelo Facebook. Os amigos que nos acompanham, né, pelas redes sociais, saudá-los a todos também. Agradecer, então, porque o Gutenberg sempre, não é, com muito carinho, com muita bondade, tem nos convidado, nos permitido estar nesse estado belíssimo. Ele é da Baixada Fluminense e, inclusive, fez agora um congresso, né? Eles fizeram um congresso agora recentemente. Agradecer a Valéria Reis, também lá do Maracanã, que sempre nos acolhe com muito carinho. E agora mais um amigo, Abu Cassis, que eu não conhecia, só pelas redes sociais, e conhecendo hoje também o nosso querido Roberto, que foi o nosso mestre de cerimônias, para brilhantar aqui o nosso dia e conhecer tantos amigos que aqui comparecem. A gente agradece a presença de todos vocês no sábado de manhã. Lindo dia, não é? Dia lindo, friozinho gostoso, mas já passou aquele frio mais intenso, e que bom que estamos aqui no acolhimento, entre os amigos espirituais, os embaixadores divinos de Jesus, para nos ajudar no estudo da manhã de hoje. Nós vamos ter um roteiro o objetivo era iniciar às 10 horas, mas a gente acordou um pouquinho mais tarde. Felizmente o público também, né? O público também demorou um pouquinho para chegar. Esse frio realmente nos convida a ficar um pouquinho mais tempo na cama. Nós trabalhamos até mais tarde ontem, avançamos um pouquinho no horário, ontem à noite em Volta Redonda. Então a gente está começando 10h40, não é? 10h30 foi a abertura, 10h40 a gente começa. A gente vai dar um desconto. O Renato disse, não, Nazareno, você pode ajustar, pode falar ao mesmo tempo programado, a gente termina um pouquinho depois. Como é um dia extra, uma atividade extraordinária, não há preocupação com o passe, com os horários, mas quem tiver algum compromisso ao meio-dia, por favor, fique à vontade, não é obrigado a permanecer, tá certo? Já que a gente está começando um pouquinho depois, a gente também vai terminar um pouquinho depois do programado, tá joia? E para nós começarmos, eu gosto muito de poesia, gosto muito de um poeta carioca, Casimiro Cunha, natural de Vassouras, no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, mas aos 14 anos, ele perde a visão de um dos olhos. E aos 16, Casimiro vai ficar completamente cego. Mas como conhece as claridades da doutrina espírita, vai nos deixar um legado de amor, de trabalho, de poesia, casa-se, constitui família, tem filhos, olha que maravilha. Deixa-nos um tesouro na terra e quando retorna ao mundo maior, mais tarde, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, ele vem nos trazer dezenas de poesias. Inclusive, no primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, ele vai trazer Espiritismo, que para mim é a melhor definição da doutrina espírita que eu já conheci, vai trazer Supremacia da Caridade e depois muitos outros livros. Cartas do Evangelho, é uma coletânea muito bonita também. E no livro Preito de Amor, tem essa mensagem que nós fizemos uma pequena adaptação.
Onde está espiritistas, não é? Amigos espiritistas, está juventude espiritista. Mas como eu percebi que aqui tem jovens, só temos jovens hoje aqui, alguns jovens há mais tempo, não é? Mas somos todos jovens, não, vamos, essa poesia é tão bela que ela não pode se restringir somente aos jovens, não é? Vamos ver então o que Casimiro Cunha nos convida. Eu vou colocar uma música de fundo, só para ficar ainda mais bacana a poesia. A música é Cânon em D maior, de Pachelbel, vocês encontram em vários lugares, inclusive também na internet. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, pode ficar lá só nos slides. Ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados a luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, imaginando-nos a estrada de fé risonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura, ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então fica o convite deste amigo querido, Casimiro Cunha, das terras aqui do nosso Rio de Janeiro, no livro Preito de Amor, a música Cânon em D maior, de Pachelbel. Vale a pena também conhecer e escutar. Dava vontade de ficar só escutando a música, não é? E deixar a palestra de lado um pouco, não é? Uma música tão bonita, poesia tão bela. Então fica esse convite, porque o Cristo precisa da nossa ajuda, nos chama, não é? Desde há 2000 anos, nos conclamando ao amor, à misericórdia, ao auxílio, à caridade. O nosso estudo de hoje a gente vai basear em vários vídeos. O primeiro deles chama-se Tratamento da Dependência Química. É do psiquiatra de Goiânia, Dr. Wesley Assis. Para mim, hoje, é a maior autoridade em dependência química que eu já conheci. Já ouvi alguém falando. Ele tem várias palestras, né? Todos os anos a Comunhão Espírita de Brasília, onde nós auxiliamos também, colaboramos como monitor de estudos tematizado, faz seminário sobre dependência química. Antigamente ela trazia 3, 4 palestrantes. Depois que trouxe o Dr. Wesley uma vez, só querem chamar o Dr. Wesley. Querem ficar o dia inteiro com ele, perguntas e respostas, porque ele realmente é uma das maiores autoridades no assunto. É espírita, lá da cidade de Goiânia. Vocês podem encontrar, inclusive tem no YouTube. Tem palestras dele, inclusive no meu canal no YouTube. Vocês procurem depois lá, Wesley Assis, Tratamento da Dependência Química. Tem vários seminários em DVDs, em MP3, que vocês podem adquirir na Comunhão Espírita de Brasília. Toda a renda é revertida para aquela casa, para os trabalhos sociais e para a sua manutenção. Tem vários seminários, acho que ele já fez uns 4 ou 5 lá, de dia inteiro, inclusive em MP3. No meu YouTube também, no meu canal, tem alguns desses seminários, acho que tem 2 deles somente.
Descobri recentemente uma palestra do psicólogo Vitor Antenori Rossi, que está no YouTube, chamado Diálogo sobre Dependência Química. Muito interessante, muito esclarecido, ele já tem uma boa experiência, assim como o Dr. Wesley. O Dr. Wesley tem 20 anos de experiência no CAPS-AD. Descobri também recentemente, eu não conheço a autora, não sei se ela fala tudo certinho, né? Porque às vezes a gente gosta de uma coisa que a pessoa fala, mas aqui e ali ela tem uma visão, às vezes, diametralmente oposta à da doutrina espírita, mas eu gostei, eu acho que eu gostaria de recomendar para vocês, rápido, 12 minutos, 15 mitos sobre dependência química, da Fran Hague. Ela mora nos Estados Unidos, ela é, né, uma ex-usuária de álcool, dependente química, e traz várias dicas, 15 mitos, bem interessantes, bem didáticos para a gente também. Mas, originalmente, esses slides começaram com uma entrevista no programa Ciência e Espiritualidade, da TV Mundo Maior. Mandar um abraço lá para o nosso André Marosso, lá do Mundo Maior Filmes, né? Está produzindo agora Paulo de Tarso, mais um filme espírita, e é a entrevista do nosso querido Dr. Décio Iandoli Júnior, entrevistando a Maria Luísa do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes, em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Muito interessante a entrevista, acho que o programa tem só meia hora, procurem também depois, está disponível no YouTube, e também de material que a gente encontrou no NAIDA, não é? Inclusive o nosso tema é 13 princípios efetivos para o tratamento efetivos baseados no NAIDA, que é o National Institute on Drug Abuse. Gostaram do inglês? É lá do Ceará, não é grande coisa, não é? Não é grande coisa, é lá do Ceará, não é grande coisa. A gente tem uma mensagem muito bonita chamada O que Mais Sofremos, de Albino Teixeira para o Chico Xavier, que eu gostaria de ler na nossa abertura também. Vamos ver aqui a mensagem O que Mais Sofremos. Olha que coisa curiosa que Albino Teixeira nos ensina no livro Passos da Vida, do Estudo de Fusão Espírita de Araras. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade. Não são as dificuldades, mas é o desânimo em superá-la. Não é a provação, não são as provas, porque prova também é a oportunidade de crescimento, não é? É o desespero diante do sofrimento, isso é que nos faz sofrer. Não é a doença. A doença, muitas vezes, a gente enfrenta com galhardia, com serenidade, a gente tinha muito medo, mas quando ela chega, a gente vê que nem é essas coisas, faz o tratamento para o câncer, a quimioterapia, etc. E continua, não é? Muitas vezes restabelece a saúde completamente. Mas é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, este é o ponto que nós queríamos chamar a atenção. Não é o parente infeliz, não é o marido alcoólatra, a esposa, o filho toxicômano, não é o parente infeliz que nos faz sofrer. O que nos faz sofrer é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. A gente sofre porque a gente não queria que ele estivesse na nossa família. E ele é um mensageiro da família, não é? Dr. Wesley, por ele tirava o termo paciente e usava mensageiro. Não, o nome dele é mensageiro, ele está dizendo que a família não está bem, a família está disfuncional, como ensina o nosso querido Dr. Alberto Almeida, também tem palestras muito bonitas, muito interessantes sobre família e outros temas. Então, o que nos magoa não é o marido ser alcoólatra, mas é a gente não suportar as vizinhas, as amigas, ou a nossa própria família dizer que a gente é casada com um alcoólatra. A gente não suporta isso. É vaidade, é orgulho ferido. O problema não é o marido, porque às vezes ele é cumpridor de seus deveres, continua trabalhando, muita gente usa drogas e continua trabalhando. É um excelente pai, o problema só é que ele tem uma doença chamada dependência química, uma doença catalogada pela Organização Mundial de Saúde. E a gente sofre porque a gente não queria que o nosso filho, porque nós nos projetamos nos nossos filhos. Nós queríamos que eles fossem belos, lindos, saudáveis, bem-sucedidos financeiramente. Nós queríamos que eles fossem aquilo que nós não somos. A gente se projeta porque a gente precisa do aplauso do mundo. E como a gente não consegue, a gente quer que pelo menos o nosso filho se forme em medicina, em direito, enfim, né? Aqui na AMAN, na Academia Militar de Agulhas Negras, belíssima, né? A gente quer, porque a gente quer se projetar nos filhos, e Kardec nos chama a atenção, que os pais que induzem os filhos a seguirem uma vocação que não é deles,
responderão diante da divindade. Porque fazem muitas vezes querendo o melhor, mas o melhor não é aquilo. Às vezes a pessoa era um excelente mecânico, um excelente técnico, um excelente vendedor, um divulgador, um artista maravilhoso, mas o pai quer porque quer que ele seja, não é? Um militar, por exemplo. E a gente sabe, não é, que a gente faz com que os nossos filhos sofram com isso e, desmotivados, comecem a buscar os anestésicos. A droga é, na verdade, um anestésico, ele é apenas um revelador. Eu sou papiloscopista, eu trabalho na Polícia Federal. Vocês sabem o que é papiloscopista? É o perito que trabalha com impressões digitais. A gente vai na cena do crime, você vai lá, você não vê nada. A grande maioria das impressões digitais, elas são invisíveis ao olho nu. Mas a gente coloca aqueles pós especiais, ultra finos, não é? Pós-magnéticos. Colocamos luz forense, colocamos iodo, colocamos nitrato de... Não é? Vários componentes químicos para reagirem com o suor, com as moléculas de gordura do nosso suor, etc. E a gente vai, não é, com vários equipamentos e com lupas especiais, com fotografia macro, e a gente começa a revelar fragmentos que estão lá na cena do crime, que a pessoa deixou e que ninguém estava vendo. Então, a droga é apenas um revelador. Ela apenas está dizendo, olha, tem um problema com essa pessoa e tem um problema também com a sua família. A droga é só isso. E ela é um anestésico porque a pessoa foge do problema buscando a droga. Porque a pessoa que usa a droga, ela não quer sofrer. Ninguém usa droga para se tornar dependente químico, porque sabe, não é, do preconceito que sofre. Sabe que vai ter muitas dificuldades, sabe que aquilo lá é uma coisa potencialmente muito grave à sua saúde, mas a pessoa está sofrendo tanto que ela precisa de um alívio, ela precisa de um anestésico. E, aliás, muita gente hoje está se internando por problemas de anestésicos poderosos nos Estados Unidos da América. Vocês viram os casos aí recentes, inclusive do Michael Jackson, né? Você acredita que foi uma utilização de anestésicos muito poderosos. Então, as pessoas, nós estamos nos viciando não só nas drogas lícitas ou ilícitas, mas também, não é, em várias outras questões. Eu quero saber aqui primeiro quem é que não tem nenhum vício aqui. Antes eu gostaria de perguntar, qual é o vício mais radical, qual é o defeito principal, questão 913 de O Livro dos Espíritos? O vício mais radical, o egoísmo. O egoísmo é a fonte de quase todos os males. Kardec, os Espíritos falam a Kardec, procure investigar e no fundo deles encontrareis o egoísmo. E há outro, estudado mais no Evangelho segundo o Espiritismo, chamado orgulho, dizendo que ele é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, e que por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Quem é ele? O orgulho. Então nós temos o egoísmo e o orgulho, os dois maiores vícios da humanidade. Quem aqui já não tem mais egoísmo e orgulho? Levante a mão, por favor. Não vai sobrar nenhuma alma, não? Então, vocês concordam que somos todos viciados? Somos todos viciados? Temos carências emocionais, né? Temos dependência afetiva, não temos? Temos carências afetivas. Temos vícios encalmantes. Quantas pessoas hoje, eu inclusive, me utilizo de medicamentos para induzir o sono. Eu tenho um transtorno bipolar, transtorno afetivo bipolar ou depressão bipolar. Tenho isso desde criança, não sabia que tinha, não identificava. Havia sintomas, mas só fui descobrir muito tempo mais tarde, muito tempo depois, de adulto, quando uma crise mais pronunciada aparece, quando passamos por uma quebra financeira muito grande. Então, aquele meu orgulho imenso, eu fui ateu durante 12 anos, só foi curado com a amiga quebra financeira, despejados de casa. Se meu pai não fosse aposentado à época, nós teríamos passado fome. Perdemos todo o nosso patrimônio, uma empresa muito grande, e uma depressão bipolar que se apresenta
e que eu uso medicamento até hoje. Então eu também sou dependente de substâncias. Para funcionar bem, o Nazareno Feitosa, eu que vos falo, preciso usar estabilizadores de humor. Não são antidepressivos propriamente, mas eles controlam o humor para que eu não fique nem muito eufórico, a mania, nem fique muito depressivo. Se der antidepressivo para mim, eu posso entrar em mania. Então não é bom para mim antidepressivo, eu tenho que usar estabilizador de humor. E às vezes eu tenho que acrescentar, quando a gente está um pouquinho mais acelerado, acrescentar também o ansiolítico. E quantos de nós tomamos antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, analgésicos? Quanto nos refugiamos em várias coisas, não é? Tem gente que é viciada em leitura. Vive o dia devorando romances, e romances, nada contra os romances, mas temos que conhecer também as boas obras. Pessoas viciadas em televisão, e agora com a TV acaba, a gente acaba realmente o tempo que a gente tem, não é só mudando de canal. Tem gente viciada em sexo, na sexolatria, a dependência eletrônica, como ela muito bem nos lembrou. A pessoa não larga o celular, o smartphone. Tem que estar conectada no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Google. Nada contra, eu me utilizo dessas tecnologias e acredito até que também sou viciado em tecnologia eletrônica. Quantas pessoas viciadas, não é, em trabalhos alcoólicos, pessoas que trabalham 12 horas por dia, e elas inconscientemente não sabem por quê, mas elas não querem retornar até a sua casa, porque não querem encontrar os problemas que ele tem nessa família atualmente. Então, inconscientemente, ele quer ficar fora de casa. Então, quando perguntaram a Chico Xavier sobre as drogas, Chico, mas as drogas não são os parentes, os primos dos nossos irmãos álcool e tabaco? As drogas são só parentes deles. E a gente vai ver aqui que o importante não é a droga, o problema não é a droga, o problema está em nós. Nós é que temos essas carências imensas, então não adianta levar um alcoólatra, um toxicômano para uma clínica de desintoxicação, enquanto a gente não descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E às vezes é uma grande depressão, é um transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno obsessivo compulsivo, um déficit de atenção e hiperatividade, várias, o que a gente chama de comorbidades, doenças que estão ao lado da dependência química, que levam muitas vezes a pessoa a buscar a droga. Claro que a droga também gera depressão, gera uma série de outros sintomas, gera euforia, etc. Mas a pessoa começou a usar drogas porque tinha uma fobia social, porque tinha uma timidez exacerbada, um conflito na área da sexualidade. A gente vai ver alguns deles aqui. Então, Allan Kardec não se limitava aos efeitos, ele remontava as causas. Por que essa pessoa está usando droga? Porque todo mundo sabe que droga não faz bem para a saúde. Como é que a gente usa droga? Então, vejam a questão. Então, o primeiro passo da família é que a gente tem que reconhecer que nós temos mágoa, nós temos orgulho, muito, e a gente não aceita ter um parente toxicômano em nossa casa. E a partir de hoje vocês vão aprender, não é? Que o problema não é, aliás, espíritas, nós não temos problemas, vocês já sabem disso, não já? Espíritas nós não temos problemas. Espíritas nós não temos dificuldades, não temos crise, não temos limitação, não. Nós somos mais chiques, a gente usa uma palavra mais otimista. Ensina-nos o nosso mentor, Samuel Lucas. Ele diz assim: Nazareno, espírita tem desafios evolutivos. Que é muito mais chique, não é? É muito mais chique, muito mais otimista. Então, em vez de reclamar do marido, da sogra, da esposa, da nora, do filho, a gente fala assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado uma missão tão difícil e tal. Olha, a gente sai da posição de vítima, de coitadinho, da codependência, e a gente assume o papel de protagonista da nossa própria história. Não é mais o outro que me faz sofrer, não. São desafios evolutivos, porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados, e todos somos atrasados, são instrumentos para a nossa elevação. Olha que maravilha. Então nós não temos mais obsessores. Não falem mais obsessores também.
né? Obsessor e tal, é porque eu tenho um obsessor. Não. Diga que você tem personal trainer espiritual. É tão chique, não é? É tão chique a gente ter personal trainer. Todo mundo, pessoal rico, pessoal das academias tem personal daqueles professores particulares e tal. Então, a partir de hoje, você diz, não, então eu não tenho um obsessor, eu tenho um personal trainer espiritual para desenvolver os músculos do amor, da paciência, da resignação, da coragem, da fé. Quem que foi que trouxe vocês à casa espírita? Não foi um personal trainer espiritual, não? Encarnado ou desencarnado? Às vezes é encarnado que traz, né? Então vejam, eles não sabem, mas eles também estão trabalhando a serviço de Deus, porque Deus só permite o mal. Ensina-nos a obra de Kardec, porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então, problemas são desafios evolutivos. Não digam mais que tem depressão, falem mais que tem depressão. Eu não digo mais que tem depressão. Eu entro em reflexão, como fala Divaldo Franco, mandar um abraço ao nosso querido Divaldo, ontem, 5 de maio, 90 anos de aniversário, né, de idade e de uma vida extremamente produtiva, ajudando milhares e milhões de pessoas em todo o planeta. Vários centros espíritas foram fundados graças a Divaldo Franco, sobretudo no exterior. Quanta gente começou e se melhorou. Quantos se tornaram palestrantes? Eu me tornei palestrante graças a Divaldo Franco. Depois de assistir um seminário dele, chamado Perdão e Auto-Perdão, em 4 CDs, não tem ele em DVD, nem VHS, na época do VHS ainda, eu disse, não, isso aqui é tão bonito, isso aqui é uma coisa tão maravilhosa que eu preciso levar para outros corações. E comecei a estudar, né, e tal, querendo também tal, ficar famoso. Eu sempre quis ser um palestrante internacional, né? Sobral é uma cidadezinha lá do Ceará. Então, eu sempre quis ser um palestrante internacional e tal, não é? Eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o planeta, né? Então, onde você for, tem cearense. É uma coisa. Na AMAN deve estar assim, não é? Certamente no ITA, foram investigar no ITA porque tinha tanto cearense, tanto piauiense lá, porque lá no Ceará o pessoal gosta e prestigia, não é? O Instituto de Tecnologia da Aeronáutica é uma coisa importante, aí todos os alunos querem passar no ITA para dizer que são os bambambãs. Então vejam, a partir de hoje, não entram em reflexão, ou façam como eu. Eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, músicos, que se anestesiavam na música, na arte, na literatura, na dramaturgia, em tantas áreas do conhecimento, a grande maioria deles era de depressivos. Só que não tinha uma palavra depressão. A palavra depressão é recente, é do comecinho do século XX, finalzinho do século XIX. E aí naquele tempo esse pessoal, todos eles eram chamados de românticos. Essa é? Ah, então já sei. Então não digo mais que estou com depressão. Digo que estou romântico por alguns dias, mas que tudo passa, isso também passará, como nos ensina o nosso querido Chico Xavier, depois de receber o recado de Maria de Nazaré, a Senhora. Então vejam, tudo passa. Se a gente ficar romântico ali uns dias, tudo passa, isso também passará. Então não tem mais depressão, fica romântico. Problemas? Desafios evolutivos. Provas são oportunidades. Doenças são drenos energéticos, colocando coisas ruins para fora do corpo espiritual. André Luiz fala no livro Entre a Terra e o Céu, que a encarnação no corpo físico funciona como um carvão milagroso, absorvendo as imperfeições que trazemos no corpo espiritual. Então a doença, muitas vezes, é o nosso próprio tratamento. É por isso que nem todo mundo fica curado. Por que a gente não cura 100% das pessoas? Porque muitas vezes a cura já está na própria doença. A doença já é o tratamento para nos reeducar, nos redisciplinar, nos reorientar para o caminho correto. O Espiritismo não veio retirar a dor, mas veio ressignificá-la, ensina o nosso querido confrade Haroldo Dutra Dias em suas palestras, não é? Então vejam, não veio tirar, mas veio mostrar, olha, a dor tem um fim sagrado, tem um objetivo, a gente aprender, a gente se melhorar, para a gente corrigir a rota, e assim a gente vai aprender. Então, depois dessa introduçãozinha, não precisa mais de tanta mágoa de ter alguém que a gente fez a caridade de receber aquele espírito que precisa ainda experimentar o desafio evolutivo da dependência química.
E a gente precisa experimentar o desafio evolutivo da codependência. Se a gente perceber por esse lado, da gente estar acolhendo, como a gente acolhe às vezes um suicida. Chico Xavier vai dizer que no livro No Pinga Fogo, número 2, foram 2 programas em 1971, ele vai dizer que aquelas vítimas de suicídio muitas vezes reencarnam, né, com as sequelas que se internam, e que aqueles pais, que muitos amigos dele estavam recomendando a eutanásia para aquelas crianças que vinham com defeitos físicos, mentais, etc., para que não sofressem. E Chico dizia que não, pelo amor de Jesus, que não podíamos fazer isso. E que era uma bênção muito grande que pais e mães devotadíssimos, abnegadíssimos, recebessem aquelas crianças em seus ventres, em seus lares. A gente não sabe a caridade que é ajudar alguém necessitado, sobretudo alguém necessitado no mundo espiritual, um ex-suicida, um dependente químico, etc. A gente está fazendo uma grande caridade. E a gente sabe que a caridade, quanto maior a dificuldade, maior o mérito, não é assim? Está lá no livro Nosso Lar, está lá também na obra básica. Vim aqui, pessoal, e dar palestra nessa cidade linda, com ar-condicionado, ar-condicionado não, mas nem precisa, ar-condicionado natural, com microfone, com data show, com projetor, com transmissão pelo Facebook, com médiums de transporte, trazendo a gente para um lado para o outro, hospedando-nos em sua casa, etc. É muito fácil, pessoal. Isso não vale nada, vale assim, ó. Agora, quem está ali com o filho, lutando, se esforçando, disciplinando e se autoeducando, ali, ó, o mérito é 1000 vezes maior. Dona Laura fala, André Luiz, no livro Nosso Lar, ela vai dizer que quando são confiadas crianças para ela tomar conta, para ela evangelizar, o seu bônus hora, a sua remuneração espiritual, que está muito de acordo com a cada um segundo suas obras, é contada em dobro. Ela ganha o dobro só por cuidar de crianças. Ora, pessoal, cuidar de crianças naquela colônia espiritual maravilhosa, Nosso Lar, é muito fácil, não é não? É muito fácil. Concordam comigo? Todo mundo lá é bonzinho. As crianças também devem ser uns anjinhos também. Agora, aqui na Terra, cuidar de criança no mundo de expiação, no mundo de purificação, mundo de depuração, de espíritos imperfeitos e maus. Nós somos maus, nós temos egoísmo, temos orgulho, então nós somos maus. Onde pululam espíritos obsessores, espíritos pseudo-sábios, com toda a influência da sociedade, da cultura, da mídia, dos artistas, que fazem apologia às drogas. Quanto é que tem que ser o bônus hora para tomar conta de criança aqui na Terra? Deve ser por 10. Tem que multiplicar por 100. E se o menino for capiroto, mistura de capeta com garoto, é 1000. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não estuda Kardec. Está lá no item da ingratidão dos filhos para os pais. Santo Agostinho vai dizer que a missão de criar crianças difíceis não é tão complicada quanto parece. E Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. Recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem dessas crianças. A gente não tem o dever de transformar nossos filhos em anjos, não. Nós temos que orientar, esclarecer, amar. A acolher aqui na Terra já foi a maior bênção que você já fez. Foi um tesouro que você nem imagina que você deu para ele. E a gente sabe disso. Então, fiquem tranquilos, porque a gente aprende com a doutrina espírita. Então, não tem por que ter essa mágoa, não, tem que ficar feliz. Olha, que bom que Deus me confiou esse espírito, sabendo então que eu tenho condição de enfrentar, porque Deus não nos dá fardos que a gente não possa suportar. Agora, existem os tormentos voluntários. Tem sofrimentos voluntários, sofrimento que a gente mesmo se impõe, sem necessidade. Não precisava sofrer tanto. A gente sofre por causa do quê? Da mágoa de tê-lo na equipe familiar, orgulho, vaidade, queremos agradar a todos, queremos brilhar. Brilha a vossa luz, mas a luz que o Cristo nos convida a brilhar é depois da crucificação. Não é o fracasso. O que mais sofremos não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. A gente ama, mas quer que o nosso filho reconheça, que ele resolva tudo, que ele mude completamente. Ele é um espírito que traz a doença da dependência química,
desde criança, desde outras encarnações. Ele é um toxicófilo, por isso que a Organização Mundial de Saúde vai dizer que tem pessoas que, se começarem a experimentar drogas psicoativas, vão se tornar dependentes. Porque elas, não é, são amigas do tóxico, toxicófilos, elas vão desenvolver a dependência. Então, se a gente já recebe um espírito que tem essa propensão grande, essa carência na alma, é um espírito romântico, depressivo, e vai tentar se anestesiar, a gente não tem que ficar tão triste assim. A gente tem que aprender a amar sem egoísmo, respeitando as limitações de cada um dos nossos filhos. Não é a própria pequenez que nos faz sofrer, não. É a revolta, o ciúme, não é? A inveja contra a superioridade dos outros. Isso é que nos faz sofrer. Não é o fato dos outros serem melhores que a gente, não. Mas é a revolta que a gente não é igual. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Então não é porque falam mal da gente, não. Porque falaram muito mal de Jesus, disseram que ele era príncipe dos demônios, Beelzebu, e ele estava tranquilo, sereno, impassível diante da opinião alheia. Como Sócrates e tantos outros missionários, mas o nosso orgulho ferido, porque a gente quer que todo mundo nos aplaude, a gente tem muito medo das críticas. Vocês querem a solução para nunca mais ser criticado na vida? Dizem que é de Aristóteles, eu não tenho certeza. Ele vai dizer que são 3 regras simples. A primeira é: não diga nada, para que as pessoas não critiquem o que você falou. A segunda regra também é fácil: não faça nada, para que ninguém critique os seus atos. Então, nem fala, nem faz nada. E a terceira regra é: não seja nada, não seja ninguém, para que não provoque inveja nas pessoas. A primeira vez que eu contei essa historinha, tinha um rapaz aqui, logo no comecinho assim da fila, ele levantou o braço triste e disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas como? Vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, atenção. Se não criticarem a gente, é sinal que a gente não está fazendo, falando ou agindo, né, nada. Isso não é bom. Todos os missionários de Jesus foram criticados. Não é? Buda, Francisco de Assis, Madre Teresa, Gandhi, todos foram acusados de sonhadores, de loucos, etc. Então, se não criticar, é que está errado. Tá bom? A gente morre de medo das críticas. A gente vai perder o medo das críticas hoje, tá bom? Não é a tentação, é a volúpia, não é? O desejo de experimentar-lhes os alvitres, os convites. Não é a velhice do corpo que nos faz sofrer, não. É a paixão pelas aparências que são transitórias, que vão passar. É isso que nos faz sofrer. E ele termina dizendo: como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Então, são os tormentos voluntários, não é? O sofrimento voluntário, que a gente mesmo, não é? Então, o que mais sofremos, Albino Teixeira, por Chico Xavier. Fica aí o convite para vocês conhecerem depois essa mensagem. Tem muita coisa para falar, eu estou me empolgando e o tempo, eu estou preocupado com o tempo, vamos lá. Então, já vimos aqui a mensagem. A gente já sabe que as pesquisas demonstram que a eficácia dos tratamentos, quando a gente une o tratamento convencional ao espiritual, aumenta muito. É muito bom ter o apoio das religiões, da religiosidade, sobretudo, não só da religião. Se a gente inclui, então, a família, tem um slogan, né? Quando a família chega junto, a droga vai embora. Então, a importância da família, como esse tema é caro para nós. A Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente: família, aperte mais esse laço. E da sociedade, é importante a gente reinserir a pessoa na sociedade. Não adianta recuperar, a pessoa ficou limpa, se reeducou, mas não tem emprego para ela. Como é que vai fazer? Porque mente vazia, oficina do mal, a gente já sabe. A gente precisa trabalhar, o trabalho é terapia para nós. Eu trabalho até hoje, meu pai também trabalha, nos ensina Jesus. E trabalho, diz o Livro dos Espíritos, é toda ocupação útil. Então, se não tem emprego, vamos arrumar uma ocupação útil, vamos trabalhar, jardinagem, vamos arrumar em casa, não é? Fazer tarefas simples. Vamos ocupar a mente, porque a gente precisa. Trabalho é terapia para nós, tá? Os melhores resultados são encontrados nas Irmandades Anônimas, né? Alcoólicos Anônimos,
Narcóticos Anônimos e etc., que seguem aqueles 12 passos do Bill e o Bob, que fizeram revolução, não é? Com essa tese dos 12 passos, que tem funcionado, vale a pena conhecer e a gente adotar até o programa dos 12 passos. Em São Bernardo do Campo, eles fazem 3 níveis de atuação. A primeira é a prevenção. Eu soube que o Roberto, ele vai nas escolas e vai falar para os alunos, para os jovens militares também, não é? Sobre os problemas da dependência química. É muito importante. Só que eu estava falando para ele, mas que idade tem essa? Não, eu vou 16, 18 anos, acho que é isso. É tarde. Porque eles estão experimentando com 10, com 11, com 12 anos de idade, 13. Já estão experimentando há muito tempo. E começam com a pior das drogas. Qual é a pior das drogas? Não, a pior droga, na verdade, é aquela que a gente usa. Essa é a pior droga. Mas a pior droga é o álcool, meus amigos. O álcool mata 6 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, porque tem os acidentes de trabalho, tem os acidentes de carro, tem, né, a violência doméstica, tem a briga de bar, que pode acabar num arranhão, numa coisa, como a pessoa está alcoolizada, ela vai muitas vezes e pega a arma e faz coisa a mais, fica valente, fica fora de si. O álcool é a pior das drogas, é a principal porta de entrada, junto com o cigarro e a maconha também são portas de entrada. Esse é um assunto polêmico, mas eu defendo que é. Porque se a pessoa fuma, ela já começa a se acostumar a colocar, não é, fumaça nos pulmões, e a maconha também vai aproveitar aquela brecha e vai também ser uma porta de entrada. Porque é muito raro a pessoa ser dependente só de álcool, só de cocaína. Normalmente a dependência é cruzada. É álcool e cocaína. É álcool e crack. É maconha e crack. É maconha e aquilo outro. E a pessoa que às vezes quer fazer um tratamento seletivo. Não, eu quero largar o crack. Esse negócio de pedra, doutor, isso é coisa do demônio. Eu quero largar essa pedra. Mas a maconha é coisa de Deus. É criação de Deus, não é? Mas não quer dizer, porque as drogas que são naturais, né, que quando a gente queima e fuma já não é mais natural, elas não são mais inofensivas que as outras, porque a gente tem, cada um tem aquela carência. O problema da maconha é para quem tem ansiedade. Quem tem transtorno de ansiedade generalizada, se começar a fumar cigarro, vai ficar dependente. Se começar a usar maconha, vai ficar dependente, porque a maconha combate a ansiedade, ela relaxa, ela calma. Só que em vez do ansiolítico, com prescrição médica, que é terapêutico, que é pontual e que é fácil de desmamar, a maconha tem uma série de consequências, sobretudo quando usados na juventude, não é? Quando está desenvolvendo a plasticidade do cérebro, reduz o QI em 8 pontos. Mas várias pessoas ilustres, não é? O Bill Gates e outros usaram maconha. Sim, meu amigo, mas se você é um gênio, você tem um QI de 150, se você perder 8 pontos, você vai continuar com 142, você vai continuar gênio. Agora, se você tem 90, 95 e perde 8, é a diferença de você conseguir terminar seus estudos, de você se formar, de você arrumar um bom emprego, ou não. Esses 8 pontos podem fazer muita diferença, além de desenvolver transtornos psicóticos, não é? Levar as outras drogas, a gente sabe disso, a gente começa com ela, lá na biqueira tem outras drogas, a gente vai começar a experimentar. Então, o maior problema primeiro é o álcool, e eles vão começar com 10 anos de idade. Essa é a idade. Então tem lá o levantamento, o LENAD, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, Dr. Ronaldo Laranjeira, mostra que a gente começa muito novo, com a pior das drogas, que é o álcool, que é vendido em qualquer parte, que ninguém pergunta a carteira de identidade. Cadê você, maior de 18 anos, para comprar? No Brasil? Fiscalização no Brasil é coisa séria? Normalmente não. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Eles vão experimentando, e como o álcool deixa a gente mais permissivo, quando você está alcoolizado, o amigo vai dizer, rapaz, vamos experimentar aqui o êxtase, olha, isso aqui é a droga do amor. Olha que mentira! Jovem odeia ser enganado, ele quer saber tudo, ele quer saber, né? Tem a onipotência juvenil, e eles são bobos, a droga é a maior mentira que existe, e eles são enganados, eles se deixam enganar. E aí, para conseguir a aprovação dos amigos, olha, o medo de não ser aceito, o medo de não ser amado, de ser rejeitado, aí ele vai, não, deixa eu experimentar aqui também, eu também sou macho, rapaz, aí vai usar o êxtase,
Aí daqui a pouco, não, aqui, vamos experimentar só um beckzinho, um beckzinho, vamos experimentar, eu tenho curiosidade de saber como é que é esse negócio, porque jovem é curioso mesmo, todos nós somos curiosos. E aí vai experimentar. Por quê? Porque está alcoolizado, porque o álcool mexe na censura. Ele não é uma droga estimulante, é uma droga depressora. Ele deprime o sistema nervoso central, todos os psiquiatras são unânimes nisso, e só que como ele deprime primeiro a censura, a gente começa a ficar permissivo, começa a ficar engraçado, fica gaiato, fica alegre e tal, e a gente não, tal, dança, dá em cima de todo mundo, acha que é um Don Juan, ou arruma confusão, mas pensa que é o Jean-Claude Van Damme, o Stallone Cobra, sei lá, quer brigar com todo mundo, e o álcool mexe, altera a nossa capacidade de percepção. E essas drogas, quando mexem no inconsciente, elas afloram questões inconscientes mal resolvidas nossas. Então, estar em estado alterado de consciência é um perigo muito grave. Diz o Dr. Wesley Assis, porque aflora muita coisa que a gente não conhece, não está bem resolvida. Então, a gente sóbrio, faz bobagem, imagine a gente sob efeito de substância. Então, a pessoa vai, utiliza o álcool, experimenta as outras drogas e vai experimentando. E é a principal porta de retorno para a droga. A pessoa vai para a clínica, passa um ano de desintoxicação. Eu não preciso desse período todo, mas desintoxicação e reeducação, porque a desintoxicação é uma questão pequena, pouco significativa, aliás, no tratamento. O Dr. Wesley Assis, ele praticamente não interna ninguém hoje em dia. É raro ele precisar internar. Claro que quando tem os fatores de riscos, não é? Questão de saúde, de ser preso, etc., a pessoa está ameaçando, agredindo a família, precisa da internação, muitas vezes involuntária. Mas a gente vai ver, então, que a pessoa passou um ano limpo. E aí, vai para uma festa, volta para os mesmos hábitos, tem que mudar de hábito, tem que mudar de vida. E aí vai para aquela festa dos melhores amigos, que na droga não temos amigos, temos colegas de vício, não são amigos, porque estão fora de si também, estão intoxicados. Não são a mesma pessoa, são pessoas com o inconsciente aflorado. E lá na festa, rapaz, vamos cheirar aqui um pouquinho de cocaína. Não, eu estou limpo, passei um ano sem usar, estou limpo, cara, larguei esse trem. Rapaz, está muito careta. Pois toma pelo menos uma cervejinha. Aí ele... Uma cervejinha não vai fazer mal não, né? Aí... Isso aqui é água, viu, pessoal? É água. Toma uma cervejinha, o que acontece? Baixa a censura, começa a ficar permissivo. É só uma carreirinha de cocaína, não vai fazer mal não, né? Aí, um ano de sacrifício, de investimento, de sangue, de suor, de lágrimas, de afastamento da sociedade, de sofrimento da sua família, que sofre mais do que o usuário. A família sofre mais do que o usuário, normalmente. Porque ele só vai sofrer mesmo no fundo do poço. Enquanto está tudo bem, e a família resolve os problemas dele, aí ele continua aprontando, continua usando, porque o pai que resolve, o pai vai falar com o delegado, o pai resolve isso, resolve aquilo, arruma o dinheiro para ele, garante o aluguel. Está cômodo para ele tem que sofrer, ele tem que sentir as consequências dos seus atos, a cada um segundo suas obras, ensina Jesus a meritocracia. A gente não pode ficar sempre passando a mão, resolvendo o problema dos nossos filhos. Eles têm que começar a ser responsáveis. Vai ser preso? Pois bem, seja preso. Não vai lá, vai ficar pior. Ele escolheu? Ele escolheu. Então a gente tem que ter, não é? O conhecimento, porque só o amor não vai resolver, meus amigos. Precisamos buscar ajuda especializada, esses grupos de autoajuda, de apoio. Então precisamos, as famílias precisam buscar esses grupos que nos fortalecem, que dão dicas. Lá na Comunhão Espírita de Brasília, onde eu frequento e trabalho como voluntário, tem 3 grupos. Às quartas-feiras, às segundas-feiras, à noite, a partir das 7 da noite. E no sábado, não me recordo do horário do sábado. Então ali a gente reúne todo mundo, divide os codependentes, que são a família, que é outro tipo de doença, numa sala, e eles vão compartilhar, e os usuários, os dependentes ou ex-dependentes, em outro grupo, que vão também compartilhar, porque a doença sai pela boca. Os psicoterapeutas falam isso. A gente precisa compartilhar, precisa ouvir, precisa ver que a gente não está sozinho. E a gente já começa a se fortalecer nesses grupos de autoajuda. É muito importante, de autoajuda, modo de dizer, né? De
né, de irmandades anônimas, etc., vale a pena. A família, se não tratar a família, o dependente vai recair. Não adianta tratar só o dependente, tem que tratar a família. Que enquanto a família achar que o problema é ele, não vai resolver o problema está na família. Tem comportamentos nossos que geram a dependência química, que geram que a pessoa busque a droga. Vamos ver um pouquinho mais. Então, o resultado excelente das comunidades terapêuticas, né? Residência terapêutica monitorada, o crack está nos fazendo esquecer o álcool. O pior é o álcool é que leva para o crack. Quando as pessoas procuram o Dr. Isametiba, hoje no mundo espiritual, ele tem um programa Quem Ama Educa na TV, vocês encontram inclusive no YouTube, da Rede Vida. Acho que é Rede Vida. E tem um livro também, vários livros, ele é especialista também, não só em educação, mas em dependência química. Ele fala que quando recebe o telefonema ou e-mail da mãe, dizendo, doutor, meu filho tem 25 anos, ele está usando crack. O que é que eu faço? Minha senhora, o problema não começou agora. Começou lá com 10, 11 anos de idade, ele usando o álcool. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser completamente abstêmio. Eu não bebo, porque eu também tenho um pouquinho de mediunidade. Eu evito beber, realmente não bebo, bebida alcoólica. Sei de que é bom, então, mas se você disser, não, vamos acabar com a bebida alcoólica, não é? Então quer dizer que todo italiano lá que toma uma taça de vinho na hora do almoço tem que cortar o seu vinhozinho? Eu seria intransigente. Mas, sobretudo para quem é médium, que precisa preservar o seu aparelho psíquico, eu prefiro não beber. Não, o Espiritismo não fala que tem que ser abstêmio, não. Pode utilizar, com moderação, tudo. O problema é que a gente não sabe se a gente é toxicófilo. E se a gente não vai realmente desenvolver a dependência do álcool e de outra doença. Tá certo? Ou de outras drogas. Aí tem o óxido também, que o óxido é 5 vezes mais potente que o crack. Parece que ele não pegou muito bem, graças a Deus. E hoje nós temos o perigo das drogas sintéticas, que não estão catalogadas pela Polícia Federal. A Polícia Federal depende de uma lista da Anvisa, lá do Ministério da Saúde, e tem droga que a gente nem conhece, drogas aí feitas em fundo de quintal, em vários países aí, né, pouco desenvolvidos, e super danosas. A pessoa não sabe o que está utilizando. Né? Então vamos estudar um pouquinho sobre as comorbidades, né? As causas psicológicas, psiquiátricas, por que a gente usa drogas? Né? Então a primeira, causas profundas, imperfeição do espírito, orgulho e egoísmo, como a gente viu, várias coisas que vão nos levar à depressão, aos outros transtornos. Reencarnamos com essas tendências, então somos toxicófilos. Causas orgânicas, nós temos carência de neurotransmissores, dopamina, serotonina, ocitocina e etc. Os receptores GABA, que estão ligados com a questão do álcool, mas eu vou falar pouco desse assunto, tá? Não quero falar de droga, não, quero falar de família e quero falar de comportamento. Então, sabemos das sequelas dos usos de drogas nestre em outras vidas, às vezes a pessoa já foi alcoólico, né? Alcoófilo em outra encarnação, e sabemos do instinto de conservação, que a gente vai falar dele agora. Mas qual é a missão dos espíritos? Vocês sabem para que nós estamos aqui na Terra? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está respondendo. Qual é a missão? Tem várias questões, o livro dos Espíritos, e outras falando sobre a missão do homem inteligente na Terra. Tá? Mas a gente fez um resumo da questão 558. Olha o que Kardec nos ensina. Ele começa na pergunta, ele já começa a responder, e os Espíritos complementam. A missão dos Espíritos é o quê? Se auto-aperfeiçoarem, concorrendo para a harmonia do universo, executando a vontade de quem? De Deus, não é a nossa. Do qual são, aí eu acrescentei aqui, serão, porque aqui ele está falando de espíritos superiores. Serão, nós seremos um dia ministros de Deus. Mas qual a nossa missão aqui? Então é salvar o filho? Salvar o marido? A esposa? Não. Nossa missão é a gente se melhorar. A gente vai esclarecer, vai consolar, vai orientar, vai ajudar, mas nós não estamos aqui para salvar ninguém. Nós estamos aqui para nos melhorar. E às vezes esse embate, essa convivência é que vai nos fazer nos auto-aperfeiçoar. A gente vai crescer muito quando a gente tem um parente dependente químico. Ou de outro tipo de dependência, a gente viu que tem várias, tem muito mais aqui. Eu não falei a dos jogos de azar, né? Está aí o Brasil tentando legalizar os jogos de azar. O vício é igualzinho da cocaína, meus amigos. E é feito para você perder, a pessoa não é feita para ganhar, todo mundo que vai lá vai para perder. A máquina é programada para ganhar para a casa, para a banca e não para o jogador, senão não dá dinheiro. E é lugar de lavagem de dinheiro, de prostituição.
de tráfico de pessoas, de tráfico de armas, de tráfico de drogas. É o que os políticos querem, porque eles precisam lavar dinheiro, e o melhor lugar para lavar dinheiro é num cassino, num desses lugares. Tem 2 projetos tramitando. Eu sou do Brasil Sem Azar. Nós somos contra a legalização dos jogos de azar, junto com a Procuradoria-Geral da República, que defende que isso é uma grande porta para a lavagem de dinheiro, junto com a Receita Federal, que diz que o Brasil não tem condição de fiscalizar nem o que existe. Imagine ter que fiscalizar esses cassinos, essas coisas, esses bingos. Junto com o pessoal, né, da dependência química, porque a gente sabe que é uma dependência também. Quantos perdem tudo? Família destruída, separação, divórcio, tudo. Por quê? Porque entrou no jogo, perde o patrimônio, perde tudo, a pessoa perde. Não é? Porque é uma coisa compulsiva também, o jogo de azar. Então assistam, tem lá no meu canal também vídeos sobre palestras sobre o jogo de azar. E o economista Ricardo Gazel, o Gazel morou no exterior, ele conhece, ele diz, ele fala nas palestras, ele diz, olha, ele demonstra por A mais B que não gera aumento de receita. O aumento do turismo é mínimo, porque tem vários lugares já que legalizaram o jogo, que tem cassino, o pessoal viaja para Vegas, lá para jogar, e tem gente até que paga para eles irem lá jogar. Mas aqui no Brasil não geraria aumento de receita, porque o dinheiro que vai para o cassino, que vai para o bingo eletrônico, que a gente teve já bingo eletrônico no Brasil, já foi legalizado aqui, não houve aumento de receita, como eles diziam que ia aumentar não sei quantos bilhões de dólares, não entrou quase nada. Porque o dinheiro que ia para o arroz, para o feijão, para a comida, para a educação, para a escola, para o carro novo, vai para onde? Vai para o cassino. Não se cria dinheiro do nada. Não se multiplica dinheiro no cassino, não é? Sai de outro lugar. Então, não adianta. Então, ajudem a gente, combatam, falem com os seus parlamentares, para que a gente não legalize os jogos de azar. Felizmente, vários que estão envolvidos aí na lista da Lava Jato estão à frente, inclusive, não é, desses projetos. Tem um na Câmara e outro no Senado. Tem tudo para ser aprovado. A gente tem que tomar muito cuidado, porque é mais uma porta de entrada, mais uma porta para lavagem de dinheiro e, portanto, para a corrupção. Vamos falar, então, um pouquinho das comorbidades, né? Não vamos falar sobre droga, não. E o Dr. Wesley Assis é muito claro, ele vai dizer que a principal comorbidade, ou seja, a doença que está ao lado da dependência química, é a obsessão espiritual. A obsessão, a influência de espíritos atrasados tentando nos prejudicar, é a principal doença que está ao lado da dependência química. E a gente lembra do item vulgarização da mediunidade, no livro dos médiuns, do livro A Gênese, vocês lembram? Kardec traz aquela profecia de Joel, que vai dizer assim, que no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão. Então, Kardec está dizendo que nessa época de transição planetária, que não é final do tempo, é final do mundo não, é final dos tempos, de uma época, de um ciclo, de uma era, a separação do joio e do trigo, dos bodes e das ovelhas, que nós falamos ontem. Neste período, a mediunidade ia ficar cada vez mais comum, nós estaríamos mais sensíveis à influência dos espíritos, e por isso tanta dependência química hoje, tanta depressão, 500 milhões de pessoas com depressão. Augusto Cury, o psiquiatra, ele não é espírita, ele vai dizer que 1 em cada 2 pessoas no planeta vai ter algum dia um transtorno psiquiátrico. Então, se você olhar para o lado, né, você ou a pessoa, e se você acha que vai ser a pessoa, você é um forte candidato. 1 em cada 2. Quer dizer que 3,5 bilhões de pessoas vão ter algum tipo de transtorno psiquiátrico, transtorno mental. Como é que a gente vai fugir desse transtorno mental? Com os anestésicos, lato sensu, sexo, dinheiro, esporte, não é? Leitura, não é? O próprio orgulho. Enfim, a gente vai buscar vários outros caminhos. Então, cuidado, porque estamos numa época que a gente está mais sensível, os nossos filhos estão recebendo influência porque estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, como ensina Paulo. Segundo, depressão, não preciso nem falar muito, né? Então a pessoa usa cocaína porque ela tem tristeza. Às vezes a tristeza não é tão grande para caracterizar uma depressão, mas ela é uma pessoa triste, tal, desmotivada, aí ela usa a cocaína resolve o problema dela, provisoriamente.
um remédio que resolve, mas vai ter consequências gravíssimas, não é? E futuras muito graves. Então, transtorno afetivo bipolar, diz o Dr. Wesley que ele, junto com o déficit de atenção e hiperatividade, esses dois são os mais perigosos. É o que mais leva a pessoa a usar droga. Porque o bipolar, quando ele está acelerado, aí ele fica, se acha o rei mesmo, ele tem muita coragem, ele fica muito macho, ele fala muito e tal. Eu fiquei agora no surto de vários dias, fiquei 20 dias com o episódio de aceleração. Por quê? Porque eu tomei antibiótico para extrair um dente, eu fraturei um dente, e depois antibiótico de novo para fazer o implante do dente. E eu esqueci completamente, eu falo nas palestras sobre depressão, que se tomar antibiótico tem que avisar o psiquiatra, porque o fígado processa o antibiótico e não processa o remédio psiquiátrico. E aí eu fiquei macho, mais macho, né? Fiquei mais macho durante 25 dias, eu perdi a voz. Tive que cancelar 3 palestras. Bateu uma bronquite, eu estou com bronquite ainda, estou com uma bronquite forte, tomando medicação para poder fazer as palestras. Quase que não dava conta de vir, deu tudo certinho. A esposa do nosso querido Albucacis, não é? A Velúzia, ela, chazinho e tal, remédio caseiro, um bocado de coisa, para poder dar conta, porque eu fiquei no surto, porque eu esqueci do antibiótico. Antibióticos fortes, durante vários dias. E quando eu vi, eu estava com essa mania, não é? Que é o termo clínico que a gente usa para essa euforia que fica. Então, é muito parecido com a cocaína. E quando a gente está eufórico, a gente não quer parar, a gente fica feliz, porque tem energia, porque faz isso, porque realiza muita coisa, que fala muito e tal, e muita ideia, muito criativa, é uma coisa impressionante, a gente fica um super-homem. Mas tudo aquele que se eleva será rebaixado. Enquanto que todo aquele que se humilha será exaltado, nos ensina o Evangelho. Então a gente lembrar disso, que tudo que sobe, desce. E o problema do crack, dizem alguns, eu preciso até confirmar esses dados, mas diz um psicólogo lá em Brasília, num dos seminários, ele só olha o problema do crack, quando você faz uma alimentação gostosa, você produz 50% a mais de dopamina no cérebro. Você fica feliz, você faz aquela comida que chega, você faz, não é? A dopamina aumenta 50%. Quando você tem uma relação íntima, que você chega ao clímax, né, sobretudo quando a gente tem amor. Então o nível de dopamina no cérebro chega a 100%, dobra o nível de dopamina. É o máximo que a gente consegue chegar. Só que com essas drogas, a gente tem conseguido picos muito mais elevados. Ele diz, eu preciso confirmar esses dados, mas ele chega a dizer que quando a gente usa o crack, né, a cocaína vai a 230%. O crack... Que o filho entra porque o pai vê o filho usando cocaína, eles não vão cortar sua mesada. Aí o que é que ele vai fazer? Como ele não tem dinheiro e está viciado, vai para o crack, que é mais barato. A gente acha que vai resolver o problema, faz agravar. Aí o crack aumenta sim, e a viagem da cocaína dura várias horas, 5 horas, você fica 5 horas, às vezes o dia inteiro, naquela viagem, você fica bem e tal, você quase assim, dá até para passar despercebido. Mas o crack, a viagem dura 15 minutos. A pessoa vai, vocês sabem para quantos níveis de dopamina no cérebro? 900%. 900%. E vamos para o ápice, vamos lá para o Monte Everest, aquele pico, e depois desabamos numa depressão profundíssima. Aí depois que fuma uma pedra, né? Ela faz aquele barulhinho quando a gente queima, crack, crack. Aí a pessoa precisa de outra pedra, acende outra pedra logo. E depois mais outra. E ela não consegue mais parar. E ali não mais é ela. O treinador do Maradona, o psiquiatra do Maradona, ele disse, sem nenhum demérito ao jogador, disse que com uma pessoa viciada em cocaína, o cérebro dela funciona como de um macaco. Não funciona mais como uma pessoa. A gente perde. A pessoa intoxicada pela cocaína, ela perde o senso. Ela não é mais uma pessoa. Ela não é aquela pessoa que você conheceu, não é mais aquele seu filho que você apaixonado. Não é? Então o Isamitiba tem um livro chamado Juventude e Drogas, Anjos Caídos. Anjos por quê? Porque os pais acham que os filhinhos são seus anjinhos. E aí depois vão descobrindo que os filhos vão entrando na droga e são aqueles anjos caídos, e aquilo causa muita mágoa nos pais, porque os pais se apaixonam pelos filhos, ficam até cegos,
não enxerga os defeitos dos filhos. Então a gente tem que ter esse cuidado, não é? Então, o transtorno bipolar, a pessoa tem uma impulsividade, junto com a hiperatividade, né, que ela tem impulsividade. A pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, fobia social, timidez exacerbada, transtornos sexuais, aí a droga entra como anestésico, né, a homossexualidade egodistônica, a pessoa não aceita a sua sexualidade. Carências afetivas, porque o amor é o alimento das almas, então a gente tem às vezes uma encrenca com o nosso pai, com a nossa mãe, uma mágoa, uma coisa de vidas passadas até, e a gente não consegue lidar com aquilo e vai para a droga. Carências disciplinares, também a gente não sabe ainda ser disciplinado. Falta de alegria, de prazer de viver, problemas com a lei e as imperfeições morais. Então, por conta das nossas imperfeições morais, nós permitimos a obsessão espiritual, não é? Sabemos então que temos as causas familiares. Primeiro, a família está disfuncional, ninguém fica dependente em regra quando a família está toda certinha. É um anteparo, a família protege. Falta de educação, falta de exemplo, de limites. O pai manda que o filho vá comprar cigarro, que o filho vá comprar bebida alcoólica. O que ele vai aprender? Que bebida alcoólica é uma coisa boa, que o próprio pai dele toma. Como é que eu quero ensinar meu filho a não usar drogas se eu sou um viciado em casa? No cigarro, no álcool, se toda festa tem que ter álcool, porque a gente associou o álcool à alegria, não é? Passa aqueles comerciais lindos, aquelas mulheres estonteantes de corpos esculturais, homens belíssimos, todo mundo jogando futebol, jogando vôlei, aquela coisa linda. E parece que é para causar inveja para quem mora em Brasília, como eu, cearense, na praia. A gente acha que álcool é aquilo, é alegria, é festa, tudo, não é? E a princípio ele traz alegria, mas ele reduz, e a ressaca é um quadro tipicamente melancólico, não é? Uma droga depressora do sistema nervoso central. Você vai precisar beber mais depois para ficar alegre de novo. E ali a gente vai ver, não é? Que ninguém vai filmar os hospitais psiquiátricos, onde mais da metade dos leitos é ocupado por alcoolistas. E a propaganda contra o cigarro a gente já conseguiu, não conseguiu? Mas contra a bebida alcoólica a gente não consegue. Não conseguiu ainda. Precisamos de vocês. Várias instituições, a Federação Espírita do Estado de Goiás tem um abaixo-assinado, se a gente conseguir tantos milhões de assinatura para um projeto de lei, porque os políticos recebem dinheiro da indústria do álcool. E aí, como é que eles vão aprovar projetos de lei contra a propaganda na TV? Então, nossos filhos ficam vendo aquilo, para eles. Batizado tem que ter álcool. Aniversário, álcool. Churrasco, álcool. Casamento, muito álcool. Separação, não. Normalmente não, mas a pessoa enche a cara também, muito com a tristeza, né? E agora tem uma história de beber o defunto. Tem um velório, rapaz, os amigos se reúnem, rapaz, vamos beber o defunto. Aí vão sair para beber em homenagem ao falecido. Ou seja, tudo é motivo para a gente arrumar uma desculpa para beber. E por que a gente bebe? Porque a gente não é feliz, porque a gente não encontrou a verdadeira felicidade. Eu queria convidar vocês a assistirem a palestra Jesus e a Alegria de Viver. Não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, mas é uma palestra linda, que fala como a gente pode encontrar a alegria de viver no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, que vai mostrar que tudo que aparentemente era ruim, na verdade é bom. E vai nos trazer mais alegria de viver. Né? Então, falta de limites. Esse problema que é tão sério da família, que lá no livro Nosso Lar tem uma passagem muito interessante. Tem a radionovela, vocês podem assistir também em MP3 e escutar, né? No carro, no trânsito, é maravilha. Melhor às vezes até do que o livro, porque é lúdico, tem a trilha sonora, tem os vários atores, falam muito bem e tal, e você se apaixona por aquela narrativa toda. São 7 horas de duração. É um CDzinho de MP3, é baratinho, né? É lá da LBV, da editora Elevação, com a autorização da FEB. E lá tem uma história em que o Lísias, o enfermeiro que hospedou o André Luiz, ele vai conversar com o pai dele, através de um aparelho eletrônico especial. Está lá a dona Laura, a mãe do Lísias, a Judite, a outra irmã, o ministro Clarencio também está presente, e André Luiz vai vir assistir estupefado, como se fosse uma espécie de computador, uma transcomunicação instrumental, né? Vamos acrescentar aqui, não fala isso no texto, mas tem um aparelho lá.
E o marido, Dona Laura, ele é uma criança com apenas 3 anos de idade aqui na Terra. 3 anos de idade, é uma criancinha. Mas como é um espírito mais esclarecido, durante o sono do corpo, ele sai do corpo e vai conversar com a sua família através desse aparelho que se encontra na colônia espiritual Nosso Lar, em cima aqui do Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Eles conversam demoradamente e ao final Lísias pergunta: papai, o que é que o senhor gostaria que nós que estamos aqui na colônia Nosso Lar fizéssemos pelo senhor que está encarnado na Terra como criança, com 3 anos de idade? O que é que a gente pode fazer pelo senhor aí? Meus filhos, peçam a Deus para que eu jamais tenha facilidades aqui na Terra, para que isso não comprometa a minha reencarnação. Então os bons espíritos pedindo para não ter facilidades, para ter desafios evolutivos, e a gente querendo moleza. E dando moleza para os nossos filhos. Aí eles vão se atrofiar, não vão aprender a acordar cedo, não vão aprender a competir com os outros. Os outros têm que acordar cedo, aprender a valorizar o dinheiro. Cada centavo eles valorizam, porque o patrão também é um educador, ensina essa Samitiba, não só os professores, é também um reeducador nosso. Aí nós colocamos nosso filho numa gaiola de ouro e abrimos, e agora voe, meu filho, e eles não sabem bater as asas, eles não sabem voar, estão atrofiados, porque nós super protegemos o nosso filho. A superproteção é o principal caminho para a dependência química. Está lá no livro Libertação também. Matilde resgata Gregório daquela colônia espiritual atrasada, não é? Libertando Margarida, que estava numa depressão terrível, com 2 espíritos hipnotizadores se revezando, ovoides colocados no seu corpo espiritual, não é? E ela lá prostrada de depressão, e Gúbio com André Luiz e Eloy vão em missão secreta, eles vão lá no meio, vão ajudando e tal, e eles resgatam, porque Matilde, a mãe de Gregório, as mães, o amor das mães é capaz de tocar o coração de Gregório, que ele já estava cansado de tanto sexo, de tanta loucura. E quando ele escuta a voz de sua mãezinha, ele então aceita o convite e é encaminhado para regiões melhores no mundo espiritual. E Matilde vai dizer: Margarida, ela fora do corpo, eu vou reencarnar como sua filha, mas por favor não me encha de mimos, não me trate como uma boneca, para que isso não comprometa a minha missão, Margarida. E é isso que nós temos feito com nossos filhos, dando tudo que eles não precisam. Enquanto que quem nasceu na pobreza, não é? Meu pai pagou a sua primeira bicicleta com o seu salário. E ralou, estudou em escola pública e passou em excelente concurso. Minha esposa estudou em escola pública a vida toda e passou. Meus amigos, eu só não estou numa condição pior porque os espíritos intercederam por misericórdia divina mesmo. Porque eu fui super protegido também pela minha família. Cuidado com a educação dos filhos. A evangelização infantil. Está provado que a maior proteção que a gente pode dar para alguém não usar droga é a pessoa ter religiosidade. É ter tido, quando criança, contato com a espiritualidade. Qualquer que seja a religião. É fator de proteção. Por quê? Porque não só na primeira infância o espírito está mais moldável, como se fosse uma argila molhada, mas depois que o vaso seca, não é? O barro endurece. Mas porque também, quando ele vai para a mocidade espírita, lá os amigos deles não bebem, não usam crack, não usam cocaína, não usam maconha. Ele não tem que se afirmar para aquela turma, porque aquela tribo é a tribo do bem, é a tribo dos espíritas. Ah, Nazareno, mas quando meu filho crescer, ele vai escolher que religião ele quer frequentar. Eu não vou obrigar meu filho, não, ele não quer, eu não vou obrigar ninguém, ele tem livre-arbítrio. Não, mas para ir para a escola tradicional, você obriga seu filho a ir para a escola? Não, para a escola ele tem que ir, tem que estudar. Que conversa é essa? Ah, para o estudo. Você obriga a pessoa para ir para uma coisa que ele vai aprender um bocado de bobagem, que a gente não vai usar nunca na vida, muita coisa que a gente vai usar nunca na vida. Na escola a gente aprende muita coisa boa, muita bobagem também. Enquanto que para a escola do espírito imortal, que ele vai aprender conhecimentos para toda a eternidade, você não deixa o seu filho ter acesso a esse tesouro. Então você fala: meu filho, olha, você não quer ir não? Mas eu programei a nossa reencarnação. Eu aceitei vir como seu pai.
E lá no mundo espiritual eu disse a você que ia dar o melhor que fosse possível para você. E a melhor educação religiosa que eu conheço no momento é a doutrina espírita. Então você vai, meu filho, um dia você vai me agradecer, mas você vai frequentar a evangelização infantil, a mocidade espírita. Quando você ficar independente, quando você arrumar seu emprego e sair de casa, você escolhe qual religião que você quer frequentar. Mas por enquanto você vai frequentar. É assim que a gente tem feito? Então a gente precisa lembrar dos compromissos que assumimos no além. E o filho naquela hora ele não sabe. Jovem não sabe o que faz, está sob o império dos hormônios, está sob a onipotência juvenil. Ele tem que contestar, ele tem que encontrar seu espaço. É natural da juventude. Agora o pai tem que ter limite, então tem que ter a paternagem, não é só a maternagem. O pai é muito importante. Agora não adianta mandar a criança para a evangelização infantil e não ir para o centro espírita. Não, olha, se eu vai para a evangelização, eu vou ficar na escola de pais. Ali a gente fica estudando sobre educação de família e tal. Tem palestras para os pais. Muito bom que a gente faça assim também. Não é? Nas palestras, se tivesse alguém para cuidar das crianças, muita gente deixa de vir porque não tem quem deixar os filhos hoje. Então a gente ter também, e dá o exemplo. Olha, eu quero que você vá, mas eu também vou. Tranquilo? Então, causas ambientais, está no mundo de expiação e provas, desocupação, influência do meio, más companhias. Na verdade, às vezes o nosso filho é que é a má companhia, não é? Diz-me o que tu pensas e te direi com quem tu andas, e não o contrário, não é? Já falamos aqui do álcool, o fumo também é porta de entrada, maconha também, na minha opinião, e muitos outros. Maconha causa dependência física e psicológica, não é só psicológica, é química também, tá? Já está comprovado, o NAIDA tem, não só o NAIDA, a Organização Mundial de Saúde também tem. Causas espirituais, obsessão, subjugação, fixação mental. Isso aqui é importante. A gente vai ter que fazer um intervalo para nossas perguntas, não é? Deixa eu só terminar esse caso aqui falando de Buda. Tem isso aqui que eu queria falar que é muito importante também. Posso avançar um pouquinho? Tranquilo, Renata? Estão bem aí, por enquanto? Qualquer coisa vocês vão falando aí. Começar o pessoal cair aí na cadeira, vocês falam para mim. Obsessão, subjugação, no livro dos médios, Kardec fala que nos casos de subjugação, que são cada vez mais comuns hoje, Kardec retoma o termo possessão, que ele a princípio não queria, mas no livro A Gênese da Volta não tem caso de subjugação, que é possessão mesmo. É a possessão da vontade, né, da força de vontade da pessoa, e a pessoa tem carência de fluidos, um bom magnetizador vai ajudar a pessoa a se recuperar. Então a gente tem a fluidoterapia na casa espírita, e a família não deixa os jovens esquecer a droga. A família está intoxicada de pensamentos, de desconfiança, de tudo. Ela não deixa o jovem que ficou limpo esquecer a droga, porque só fala em droga, só fala em droga, só fala em droga. Assim ninguém esquece. Então tem um caso de Buda, ele estava ensinando seus discípulos a meditar. E um deles disse: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Por mais que eu tente pensar naquilo, naquilo outro, olha, eu fico pensando nisso, naquilo, eu não consigo silenciar os pensamentos, mestres, e praticar a meditação. O que eu faço? Buda sorriu e disse: não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa. Qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco é aquele animal, macaco. Pense em qualquer coisa, só não pense no macaco, tá certo? Ele achou aquilo estranho, retornou até a sua cela de meditação. 2 horas depois ele retorna: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, se a gente só fala de droga, se o nosso filho se ausenta, demora um pouquinho, se falta algum dinheiro, já estava usando droga, já estava. Então a gente está intoxicado com a ilusão de controle. Nós não temos controle, meus amigos. A gente tem a ilusão de controle, o Dr. Wesley fala muito bem disso, e a gente fica sofrendo e fica lembrando a droga o tempo todo. A gente só fala de droga, como é que ele vai esquecer a droga? A gente tem que substituir os pensamentos, os maus pensamentos, as más tendências, por bons pensamentos, por orientações mais seguras, ok? Então, falta de sentido para a vida, falta de espiritualidade, isso aqui a gente vai encontrar com a doutrina espírita. Lembra daquela palestra Jesus e a Alegria de Ver? Nazareno, então, se tem também a obsessão, e se a obsessão é uma coisa muito séria, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Livro dos Médios, qual é a melhor maneira de afastar os maus espíritos? A oração ajuda. Reforma íntima ajuda, mas não é isso que está lá, não. Olha, pessoal, Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. O Abucacis lá diz que o pessoal daqui gostava de estudar. Esse item é importante, o item da obsessão do médium, da obsessão da gente.
Né? Apesar que nem todo mundo é médio ostensivo, a gente sabe disso. 252, uma alma se salvou ali, você falou. No último segundo ali. Ressalto do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, ciúme, etc., dão aso, permitem a ação dos espíritos obsessores, dos espíritos maus que querem nos prejudicar, nossas vítimas do passado, né? Nossos personal trainers. E que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles é atrair os bons espíritos pela prática do bem. Então, a caridade, a prática do bem, quando a gente vem para a casa espírita para se espiritualizar, para se tornar uma pessoa melhor, porque trabalha toda ocupação útil, para estudar, para se fortalecer. Quando a gente ajuda em algum trabalho social, quando a gente está engajado em alguma atividade na casa ou fora dela, nós somos acompanhados pelos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de nos fazer, capaz de afastar os maus espíritos. Mas o que a gente tem procurado? O ócio, a preguiça, a televisão. A gente está fugindo. Por que a gente não trabalha mais no bem? Então, os espíritas temos esse tesouro que é o trabalho social. Não é? Nazareno, e será que a gente consegue mudar o karma? Porque eu sei que o problema é muito karma, o problema é karma. Vamos falar um pouquinho sobre karma? Vamos ver o que Emmanuel nos ensinou sobre esse assunto? Vejam a mensagem Remuneração Espiritual, pouco conhecida entre nós, do livro Perante Jesus, da editora Ideal. Ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo, que diz que o lavrador que trabalha, olha aí a importância do trabalho, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente, ou seja, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos. O trabalho acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos por isso mesmo a respeitá-lo. O trabalho promove a autoeducação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio. Então, trabalhar desde jovenzinho é muito bom. Eurípides Barçanufo começou a trabalhar com 9 anos de idade. Chico Xavier, menos ainda. Não estou recomendando o trabalho infantil, mas esse trabalho parece que agora virou, não é, uma coisa terrível. E quantas crianças ajudam os pais no interior, no campo? E é muito bom para eles, porque mente vazia, oficina do mal. Na época da explosão dos hormônios, eles vão ter algum tipo de direcionamento, e o trabalho, pelo menos, ajuda e nos evita a aventura e o tédio que leva para a depressão, não é? Estabelece apreço em nossa área de ação, aumenta o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Olha aí o problema da dependência. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, agora é diferente. Vocês viram a alegria do Roberto quando ele chegou aqui, né, no cerimonial, estava feliz e tal, que bom que a gente está fazendo mais uma atividade. O Renato aqui com um sorriso no rosto, bem cedinho aqui a gente chegou, com alegria de servir, o Albucacis com um sorriso largo, feliz, porque mais uma atividade da UMEVOR, não é? Trazendo a doutrina espírita a muitos corações. O que é que acontece? Aí surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, que é cada um segundo suas obras, não é? Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Nós ganhamos moratórias, como o Divaldo ganhou, várias moratórias. E quando ocorre em momento oportuno nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, não é? Se for para mim, eu não posso atender. Ela fora? É o gás. Não é? Então, quando chega a hora do nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aquela pessoa que a gente ajudou com um pedaço de pão, uma coisa simples, R$1, aparece o nosso auxílio,
já que eles se convertem, se transformam em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo o nosso karma, toda a nossa programação de expiação, de sofrimento e de maldade, de doença. Se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor nos convida Emmanuel na mensagem Remuneração Espiritual. Então a gente pode mudar todo o nosso karma se a gente fizer com prazer de servir. Não é trabalho por obrigação, mas com prazer de servir. Olha que coisa curiosa, não é? E para a gente ir para o intervalo, no livro A Gênese, Allan Kardec diz que tem uma causa principal para as nossas imperfeições morais. Sabemos que elas aqui dão aso à influência dos espíritos obsessores, são tomadas plugs mentais, como fala Manuel Filomeno de Miranda, na vasta série sobre a obsessão de Divaldo. E tem uma causa principal que Kardec nos ensina, o Albucacis não vale, que ele já falou ontem. Qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Que permitem... Muito bem, de primeira, não terminei nem de falar a frase. Instinto de conservação. Está lá no livro A Gênese, obra básica também. Vejam Kardec como é importante. Nazareno, e o que é esse tal de instinto de conservação? Bom, esse livro é de 68. Kardec retorna ao mundo espiritual em 31 de março de 69. Ele não aprofundou esse assunto. Mas o Espírito Samuel Lucas diz, Nazareno, quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, nós temos a sede, daqui a pouco a gente vai dar um jeitinho nelas, né? A gente tem o sono, a gente tem o instinto da sexualidade, o instinto maternal e a superproteção, né, também, consequência dela, instinto da agressividade. Nós temos vários instintos, mas temos um instinto muito útil, mas muito perigoso, que é qual? O medo. O medo ele é útil porque ele impede a gente cometer loucuras. Mas o medo em excesso vai gerar uma série das nossas imperfeições morais. Eu vou falar rápido por causa do tempo. Querem ver? O que é a avareza? A gente tem medo de passar fome, passar privação, necessidade de ficar desempregado e acumula bens, recursos, tesouro, dinheiro, para que a gente não sofra quando precisar? Não é assim? Não é medo? Os nossos irmãos psicólogos vão dizer que o segundo maior medo do ser humano, depois do medo da morte, é o medo da rejeição dos pais, da gente não ser amado pelos nossos pais. E como eles gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, não é? Aliás, o dependente sofre muito por causa da rejeição dos pais. O maior sofrimento deles é a rejeição dos pais. Não serem aceitos, não serem amados. Aliás, acham que não são amados, porque são amados, né? Mas o nosso orgulho faz que a gente não demonstre o nosso amor. É o medo da rejeição dos pais. Como eles gostam de gente rica, a gente vai desenvolver ainda mais a avareza, o egoísmo, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida. Nós vamos corromper, sermos corrompidos, sonegar impostos, fraudar, furtar. Vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, para receber o aplauso da família, para receber o aplauso da sociedade, porque a gente tem muito medo de não ser amado, das críticas, né? Ciúme, amor? Não, pessoal. Ciúme é problema de autoestima, a gente tem medo de perder aquela pessoa que a gente acha que não merece. A inveja, o que é a inveja? Aquela pessoa que brilha muito, aquelas top models, né? Aquelas atrizes de Hollywood, aquelas mulheres de cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, elas são altas, são belas, são ricas, são famosas, corpos esculturais, elas têm talento, têm tudo, não é? E para terminar de arrasar com a gente, elas são terrivelmente magras. A gente fica se achando feinho, baixinho, gordinho, careca, o cabelo não é bom, mas é melhor, não é do que não ter cabelo e tal. E a gente sofre, aí para compensar a inveja, o que é que a gente faz? A gente vai usar a maledicência, uma outra arma indireta, fruto do medo, porque quem brilha muito nos ofusca, é uma ameaça para a nossa autoestima. Ah, Divaldo tem esse defeito. A fulana está usando drogas. Por quê? Porque a gente quer fazê-los diminuir para aparentemente a gente crescer. O medo vai estar por trás O que é ansiedade? Alguém aqui já teve gastrite, esofagite ou uma dessas ites da vida? Levante a mão, por favor, além do palestrante. O que é ansiedade?
Não é o medo do futuro, do que pode acontecer, e normalmente não acontece. E a gente esquece, a gente não estuda Kardec, porque está lá na escolha das provas, o item 258 e seguinte de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem, se eles planejam o principal gênero de provas, não os detalhes, mas o tipo de provas a gente escolhe antes de reencarnar. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, lá no mundo espiritual, cercado pelos nossos mentores, a gente diz, não, olha, eu aceito passar por essa experiência da dependência. Eu aceito passar pela depressão, pela quebra financeira, porque é o único remédio amargo, sim, mas capaz de curar o meu orgulho e eu deixar de ser ateu como eu fui ateu durante 12 anos. Então, a gente aceita as provas. Ora, se a gente programou, é porque a gente sabia que aquilo ia ser muito bom para a gente, que os nossos mentores nos ajudaram, né? E a gente lembra que Deus é perfeito, soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Então, se Deus é perfeito, vocês acham que a gente vai passar alguma coisa aqui na Terra que a gente não merece? Deus vai ser injusto fazer a gente passar coisa que a gente não precisa passar? Não, então só vamos passar por aquilo que for útil para o nosso crescimento, for desafio evolutivo para o crescimento nosso, da família, do dependente, da família do dependente. Vai ser bom para a gente, se a gente compreender e tiver a humildade da aceitação e etc. E o amor, sem egoísmo. Então a gente compreende, não é? Que não precisamos ter ansiedade, porque a nossa vida já está programada, existe uma programação. A gente tem um livre-arbítrio, mas não pode fugir muito do pré-determinismo. No Espiritismo tem pré-determinismo e tem livre-arbítrio, tem as duas coisas. Não é só livre-arbítrio, não. Tem uma programação que a gente já fez. Tem muito mais coisa para falar sobre o medo, não é? Mas antes que vocês fiquem com síndrome do pânico, de tanto falar sobre o medo, qual o melhor remédio contra o medo para a gente ir para o nosso intervalo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com a fé robusta, a gente vai combater todas as imperfeições. Nazareno, eu compreendi perfeitamente o problema, que minha fé é menor que um grão de mostarda. Eu queria ter mais fé para ser menos avarento, menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Vaidade é o medo de querer agradar a todos, a gente quer agradar a todos. Não é? Eu queria ser menos invejoso, menos ciumento, menos maledicente, menos omisso, menos tímido. Timidez não é virtude, é defeito. Então façam perguntas, tá? Por escrito, façam perguntas. Nada de timidez, tá? Timidez, eu queria ser menos omisso, covarde, queria trabalhar para o mundo ser melhor, eu queria ser uma pessoa melhor, ser menos ansiosa, etc, etc. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos, por que estamos enfrentando o problema da dependência química? Por que estamos com um familiar nosso com esta questão? E o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Conhecimento e autoconhecimento. Nós vamos fortalecer a fé, combater esse medo, que é o principal instinto de conservação que leva a tantas imperfeições morais, que permitem a obsessão dos espíritos maus. E nos conduzem, quantas vezes, a falhas, a fracassos aqui na vida. Então compreendemos isso, mais ou menos tranquilo? Por isso que todas as casas espíritas têm que se dedicar ao estudo, não só palestra, mas estudo em grupo, para a gente participar, para a gente conversar, como esse projeto aprimorar o nosso Albuquerque Nazareno. Eu quero que o pessoal pergunte, porque o pessoal fica só escutando, e não pergunta, não tira dúvida, não aproveita o palestrante, não faça as suas perguntas agora, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo,